Vivemos presos ao tempo, passado, presente e futuro. Mas a ciência e a filosofia levantam uma questão inquietante. E se o tempo não for eterno? E se ele puder acabar? Neste vídeo, vamos explorar o que poderia existir depois do fim do tempo. A maioria das pessoas vê o tempo como uma linha infinita, sempre avançando. Mas segundo a cosmologia moderna, o tempo teve um começo, o Big Bang. Isso implica que ele pode ter um fim. O tempo, nesse sentido, não é uma entidade independente, mas uma propriedade do espaço-tempo. Ele depende da existência do universo. Se o universo tiver um ciclo de vida, com começo, meio e fim, então o tempo pode cessar junto com ele. Não estamos falando apenas de relógios parando, mas do fim da própria possibilidade de mudanças. Um cenário onde não há mais passado nem futuro. Apenas um silêncio eterno, onde nada acontece porque nada pode mais acontecer. O fim do tempo não seria percebido, porque não haveria mais consciência capaz de marcá-lo. É o colapso da própria sequência dos eventos. O fim da estrutura que sustenta tudo o que chamamos de realidade. Buracos negros são laboratórios naturais extremos onde o tempo se comporta de forma anormal. Perto do horizonte de eventos, o tempo desacelera tanto que, para um observador externo, parece congelar. Para quem cruza esse limite, o tempo continua normalmente até atingir a singularidade, onde as leis conhecidas da física se quebram. Neste ponto, o tempo, assim como o espaço, deixa de ter qualquer definição coerente. A sequência de causa e efeito se desfaz. As dimensões se fundem em um estado que nem sequer podemos imaginar. Alguns teóricos acreditam que esse é um ponto final, onde o tempo simplesmente deixa de existir. Outros vão além e sugerem que a singularidade poderia dar origem a um novo universo, com um novo tempo. Se isso for verdade, então o tempo pode ter múltiplas versões. E cada fim pode ser apenas a semente de um novo começo, um ciclo de nascimento e destruição fora do nosso entendimento atual. Existem várias hipóteses para o fim do universo. No cenário do Big Freeze, o cosmos continua se expandindo eternamente. As galáxias se afastam, as estrelas morrem, e tudo se torna frio e escuro. Nesse ambiente, o tempo não para, mas perde o sentido. Não há eventos, mudanças, nem consciência para percebê-lo. Já no Big Crunch, o universo colapsa sobre si mesmo. O tempo, então, começa a retroceder em direção a um ponto único, uma espécie de inversão do Big Bang. Em outro modelo, o Big Rip, a expansão se acelera tanto que o espaço-tempo é literalmente rasgado. Nesse caso, o tempo desaparece, pois sua própria estrutura é destruída. Cada um desses cenários representa não só o fim da matéria e da energia, mas do próprio tempo. Um ponto onde não existe mais antes ou depois. Apenas a ausência, ou talvez, uma nova forma de realidade que transcende a própria ideia de tempo. E se o tempo não for uma linha com começo e fim, mas um círculo eterno? Algumas teorias cosmológicas, como a do universo cíclico, propõem que após cada colapso cósmico, ocorre um novo Big Bang. Assim, o tempo não acaba, ele se reinicia. Em algumas culturas antigas, como o hinduísmo, essa ideia já era defendida há milênios. A ciência moderna começa a considerar essa possibilidade. Em um universo cíclico, o fim do tempo é apenas uma transição. Como as estações do ano, que se sucedem de forma previsível, os ciclos cósmicos trariam novos tempos, novos espaços, novas leis da física. Isso implica que já vivemos antes, em versões anteriores do universo, e talvez viveremos de novo. O fim do tempo, nesse modelo, seria mais parecido com um sono profundo entre duas existências. Não o fim absoluto, mas um intervalo antes do reinício do jogo cósmico. A neurociência e a física sugerem que o tempo pode ser uma construção da mente. Nosso cérebro organiza os eventos de forma linear para nos permitir entender o mundo. Mas essa linearidade pode não refletir a realidade objetiva. Em níveis quânticos, passado e futuro podem se sobrepor. Há fenômenos onde partículas parecem influenciar o passado com base no futuro. Se o tempo for apenas uma percepção, então seu fim não depende do universo, mas da mente que o experimenta. Quando morremos, o tempo pode acabar, mas apenas para nós. Em estados alterados de consciência, como meditação profunda ou experiências de quase morte, muitas pessoas relatam sentir ausência de tempo. Uma eternidade viva. Isso levanta uma questão desconcertante. Será que o tempo, tal como conhecemos, existe fora de nossas mentes? Ou ele morre com cada um de nós, recomeçando sempre que alguém acorda para uma nova realidade? Se o tempo acabar, o que acontece com a consciência?
Essa pergunta mistura ciência e filosofia. Muitos cientistas acreditam que a consciência é resultado da atividade cerebral e, portanto, depende do tempo. Mas há quem acredite que a consciência possa existir fora da estrutura temporal. Experiências de quase morte, estados meditativos avançados e relatos místicos sugerem a percepção de um agora eterno. Um estado onde tudo acontece ao mesmo tempo. Se isso for possível, então o fim do tempo físico não representaria o fim de tudo. Talvez a consciência continue existindo em outra forma, não mais regida por segundos ou memórias, mas por uma presença contínua. Um tipo de existência que não se move, mas simplesmente é. Essa hipótese ecoa muitas religiões e filosofias antigas, que falam de um estado eterno, onde o tempo se dissolve e só resta o ser. O fim do tempo, então, seria o nascimento da eternidade como experiência viva. As grandes tradições religiosas sempre abordaram o tempo e seu fim. No cristianismo, há o Apocalipse, um evento que encerra o tempo humano e inicia o juízo final. No islamismo, existe o Dia do Juízo, onde todas as almas são avaliadas fora do tempo físico. No hinduísmo, o tempo é cíclico, e cada era termina para dar lugar a outra. Em todos os casos, o tempo tem um propósito, e esse propósito tem um fim. Depois disso, vem a eternidade. Mas a eternidade não é uma linha infinita, é um estado onde não existe mais tempo. Uma espécie de pausa eterna, onde tudo permanece sem mudar. Essa ideia pode parecer reconfortante ou assustadora, dependendo da perspectiva. Para alguns, é o descanso final. Para outros, é o verdadeiro início. Mas em todas essas visões, o tempo é apenas um meio. E seu fim é o portal para algo muito maior, incompreensível à mente humana limitada pela cronologia. Depois que o tempo acabar, o que resta? Talvez o nada. Talvez tudo. Sem tempo, não há mudanças, nem causa e efeito. Mas isso não significa ausência de existência. Pode haver estados de realidade que não dependem da sucessão de eventos. Como um sonho sem começo, meio ou fim. Como uma fotografia eterna do ser. Algumas teorias da física especulam sobre realidades além do nosso universo. Multiversos, dimensões onde o tempo funciona de maneira diferente ou sequer existe. Nesses reinos, nosso conceito de início e fim perde sentido. O fim do tempo, então, pode ser apenas o fim da nossa capacidade de entender. Talvez seja o início de algo novo. Algo que não conseguimos imaginar, pois estamos presos à linha do tempo. Mas quando essa linha acabar, pode ser que o verdadeiro universo finalmente se revele. E o tempo, que um dia nos prendeu, seja apenas o primeiro véu a cair. A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido. Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.